Altíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui em boas circunstâncias. E queremos também que o teu santo e bom Espírito seja o nosso professor neste momento, nos instruindo, imprimindo a tua palavra no nosso coração. Na simplicidade da minha pessoa, Senhor, o Senhor possa usar-me para transmitir uma mensagem que fique impregnada no coração de cada um de meus irmãos. Amado Deus, eu te louvo desde já, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, nós estamos aqui, adventistas do sétimo dia, né? Todos nós aqui, mas algumas pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, sim ou não? Fora da igreja, sim ou não? Então, faz-se necessário uma pequena reflexão da criação, coisa pouca. Quando o Senhor Deus criou o céu, a terra, as árvores, os animais, a natureza, tudo que nós conhecemos, uma das últimas obras que ele fez foi quem? O homem, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Então as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo neste momento, podem conferir este assunto lá no primeiro livro de Gênesis, amém, queridos? Os irmãos já conhecem, isso é muito bom. E o verso 31 de Gênesis, do capítulo 1, lá diz assim que tudo que o Senhor Deus tinha feito, eis que era muito bom, amém. Então até aí estava tudo perfeito, até aí maravilhas. E quando sai muito bom da boca do Criador, é porque realmente é bom sem defeito, né, irmãos? É bom demais da conta, não é assim? Amém, louvado seja Deus, não é assim, Ronilson? Então, aí, irmãos, acontece que as coisas não prosseguem 100% boas. Acontece um imprevisto ali, né? Os irmãos já têm conhecimento de causa, mas nós vamos dar uma conferida no livro de Gênesis, no capítulo 2. Estando tudo bem, o Senhor Deus, neste primeiro capítulo, tinha dado autoridade para aquele casal, para que administrasse toda a criação do Senhor aqui na terra, sim ou não? Administrasse os peixes, os mares, as plantas, tudo estava sob o domínio deles, né? Quer dizer, a administração dessa obra gigantesca estava nas mãos daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser que até então estava perfeito, não tinha problema nenhum, né? Mas vamos ver o que acontece quando o Senhor Deus pega este casal, que era perfeito, e coloca para eles condições para que a liberdade que o Senhor Deus quer dar para cada um de nós, seja uma liberdade genuína. E que através desta liberdade, o homem pudesse demonstrar o seu amor ao Criador. Amém? É assim, não é? Então, através da obediência, através da honra ao Senhor, através de ter o Senhor Deus em primeiro lugar na vida deles, eles estariam demonstrando amor e honra ao Criador. E para que isso acontecesse, irmãos, para que eu e você não fosse igual uma máquina, igual um carro, né? Então, várias pessoas aqui têm um carro, entra dentro lá em casa, e o carro sai por onde ele quer, ou como é que é? Você sai dirigindo, você sai dando ordem para o carro, né? Eu quero passar por essa rua, eu quero ir para... Não é o carro que fala assim, eu quero ser abastecido lá no posto, lá na rodovia. Ele não é isso. É nós que dirigimos as coisas, certo? E o Senhor Deus não queria que tornasse cada um de nós como um carro, como uma máquina, como um robô, né? Como alguém que o Senhor Deus ficasse assim, controlando a todo ponto. Não, Ele queria que nós fôssemos pessoas livres, criadas com
com um poder especial de administrar qualquer situação, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Amém? Então até aí está tudo bem. Para que isso acontecesse, para que o homem pudesse dar honras ao Criador, para que ele pudesse realmente honrá-lo, né? O Senhor Deus colocou-os num jardim e deu uma ordem. E eu gostaria de ler com os irmãos aí, vamos ler. Está aí no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, né? É muito conhecido, mas tem um tanto de pessoas que está vendo a gente, que está assistindo, que quer apreciar a palavra do Senhor, então está aí, ó, é só pegar a sua Bíblia e confirmar lá em Gênesis, no capítulo 2 e o verso 15, veja o que o Senhor Deus fez com esse casal que foi criado à imagem e semelhança do Criador, diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde? No jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, amém, né? Então, para administrar esse jardim, para morar ali, para ter autoridade ali, né? E aí, irmãos, o verso 16, o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Será quantas árvores que tinha lá de frutas, hein? Inúmeras, né? Quantas variedades de frutas que eles podiam desfrutar naquele momento, né? Mas Deus separou uma lá e disse assim, ó, de todas elas vocês poderão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem do Senhor. E aí neste verso, irmãos, fica assim, patente a maneira com que nós vamos honrar ao Senhor ou não, ou desonrá-lo. Como estaria desonrando? Fazendo justamente o contrário do que o Senhor pediu, né? Aí estaria desonrando o Criador. Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 3. Esta era a condição. Aí no capítulo 3, aí vemos a queda do homem. Puxa vida. Aquele homem que tinha tudo. Tinha um jardim para morar, tinha a liderança de tudo, a administração de tudo, tinha, né, a alegria de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade incrível de administração, de melhorar o ambiente ali onde eles estavam, de enfeitar, sei lá, de fazer, não dá nem para nós que hoje estamos há muitos, né, milhares de anos de pecado, não dá nem para nós, a nossa mente alcançar a maravilha que estava sendo ali para eles. Então estava tudo de bom ali. Mas o capítulo 3 começa dizendo que houve uma queda, né? Que houve uma desonra ao Criador. E nós vamos ler aí desde o princípio dizendo assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, irmãos, que pergunta, como diz o nosso irmão Tito lá, né? Capciosa, né? Por quê? É porque nessa pergunta não era simplesmente um sim ou um não. Notaram isso? Não era só falar assim, sim ou não. Que já era muito, que não podia estar falando com essa serpente, mas até aí, né? Aí ela teve que explicar, com a resposta que ela tinha que dar, ela tinha que bater um papo, explicar a situação. E na explicação dela, irmãos, a gente presta atenção que ela compreendeu claramente o que o Senhor Deus tinha dito. Então ela não estava enganada de jeito nenhum, o Senhor Deus fez ela perfeita, fez, né, um casal extraordinário, perfeito, com sentido, raciocínio, tudo perfeito, explicou a eles como eles deveriam agir, e aí não tinha mais nada para fazer, né? Então tal, é assim que o Senhor Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher, olha aí, irmãos, ó, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Ela até acrescentou alguma coisinha, olha, né? O Senhor Deus falou para não comer lá em cima, certamente morrerás, né? Se comer dele. E ela ainda explicou que era além de não comer, nem tocar no fruto. Então ela compreendeu claramente a mensagem. Ela entendeu como que devia honrar o Criador. Sim ou não? Ela tinha um raciocínio mostrando que o que Deus falou foi isso, e pronto. Sabe, irmãos, eu e você temos uma plena certeza de muita coisa na nossa vida, igualzinho a Eva. Nós somos capazes de explicar para outras pessoas que determinado alimento faz mal, que está na Bíblia que não pode comer. Nós damos um estudo explicando isso. E será que a gente não faz isso? De jeito nenhum. Não posso fazer porque eu ensino e tal, mas será que é assim? No meio de todos? Será que eu estou falando só comigo, ou só com o Nilson, não sei, com a Maria, não sei. Ou com milhares de pessoas, que diz uma coisa, mas faz outra. Está desonrando o Criador. Sabe o que a Eva estava fazendo aqui? Quebrando o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é isso? Ela estava tomando em vão ou não estava? É assim, ó, o Senhor Deus falou desta maneira, nós não podemos nem comer e nem tocar nele para que a gente não morra. Ou seja, ela estava dando um testemunho de Deus, ela tomou o nome de Deus, irmãos, para explicar isso para a serpente. Mas depois ela comeu, e aí? Depois ela deu ouvido à voz da serpente. Aí a gente continua lendo, fala assim, ó, mas o fruto no meio do jardim dele não comerá, certamente não morrerá. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tomou o nome de Deus em vão ou não? Ela explicou o que o Senhor Deus tinha dito, irmãos. Igualzinho eu e você. Às vezes nós contamos para algumas pessoas o que deve e o que não deve. Como eu devo guardar o santo sábado? Explico para a pessoa. Mas e depois? Será que eu estou tomando em vão? Quando eu estou quebrando isso? Quando eu não estou dando atenção especial para isso? E assim a gente vai se colocando no lugar da Eva e muitas pessoas falam, poxa vida, se não fosse a Eva, essa Eva, se não fosse ela, nós estávamos livres disso. Tá, mas tem liberdade para você também, só faça o certo agora, que é o convite para cada um de nós fazermos. O negócio é sério demais, irmãos. É como se diz, um pecado é um negócio capcioso, né? A gente cai nele. Não tem jeito, tem uma natureza que gosta de estar fazendo isto. Irmãos, então Eva testemunhou que entendeu a ordem de Deus. E do verso 4 até o 6 aí, ela toma o nome de Deus em vão. Ó, vendo, pois, a mulher que a árvore era boa, agradável para se comer e aos olhos, né, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. E deu ao seu marido também, e ele comeu. Pronto. Então, nesse sentido, ela já tomou o nome de Deus em vão, ela já caiu. E agora? Tem que morrer, não é? A palavra do Senhor não volta atrás, irmãos. Isaías 40, verso 8, lá fala assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a tua palavra permanece, quanto tempo? Eternamente. Quer dizer, não volta atrás a palavra do Senhor. Então agora o Senhor Deus tem que realmente matar esse casal que Ele criou a imagem e semelhança dEle. Não é? É uma situação assim, e se Ele tivesse matado, irmão, Deus seria injusto?
Estava mais do que certo, pois ela deu testemunho de que ele avisou que não devia ser daquela maneira. E o que acontece depois? Vamos direto para o verso 10, fala assim, ó. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esta foi a reação dele. Depois que desobedeceu, depois que desonrou, tomou o nome de Senhor Deus em vão, né? Deu o entendimento que tinha, deu a entender, explicou o que tinha entendido, mas não deu atenção, não deu a honra necessária. E isso levou eles a terem medo, esconderam de Deus. Eu e você estamos sujeitos a esconder de Deus, irmãos. O Senhor Deus fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é? Ele diz essas palavras. E aqui na igreja, irmãos, nós temos um respeito, uma reverência, a nossa boca fica mais, né? Uma certa santidade abrange este momento, porque o Espírito de Deus vai trabalhando conosco, né? Mas a gente sai daqui, a gente caminha pelo mundo afora, e lá no mundão é bem diferente, sim ou não? Lá na rua, lá no trabalho, é diferente do clima que está aqui agora, dentro da igreja, sim ou não, irmãos? É diferente, irmãos, e é lá que é a nossa prova. É lá que o Senhor Deus quer saber se você está com Ele de verdade. É lá que Ele quer saber se você não está tomando o nome de cristão, ou seja, o nome de Cristo, em vão. Porque muitas das vezes nós podemos passar por alguém que está tomando o nome de Deus em vão. Você é cristão? Sou. Mas as obras às vezes não condizem, irmãos. Não preciso entrar em detalhes, porque vocês conhecem a mensagem. Jesus falou assim, ó, vinde a mim e aprendei de mim. Aí a gente vem e aprende. Aquilo que nós aprendemos devia ter aprendido a ponto de ensinar e não errar aquilo mais, sim ou não? E erra ou não erra? Está vendo, irmãos? Então eu estou olhando para dentro de mim, estou olhando com um carinho imenso para dentro do coraçãozinho de cada um de vocês, que tem que fazer esse exame de consciência constantemente. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Tem um texto, está lá no Evento Sinais, e eu esqueci, eu não pus ele na minha maletinha, eu procurei ali agora, mas ela diz o seguinte, ela diz que a solenidade das reuniões que nós temos, deve causar em nós um profundo exame de consciência, um profundo exame do nosso coração. Este é um culto verdadeiro, agradável ao Criador. É quando a mensagem chegou dentro de você, puxa vida, eu não tinha pensado dessa maneira, isso é tão simples, eu sei, mas eu já sabia, mas eu tenho agido, sabe, e essa coisa que começa a pressionar o nosso coração, é este o trabalho que um culto agradável ao Criador deve ter. Ela fala isso, irmãos, num texto onde várias pessoas falando em línguas estranhas, os irmãos sabem o que eu estou falando, cria um barulho, cria uma emoção dentro da igreja, alguma coisa que, sabe, que provoca, como o mesmo espírito que está dentro de um futebol, quando sai um gol lá do time, que está vencendo, ou que precisa ganhar e tal, sabe, aquela euforia, aquela coisa, a pessoa sente a mesma reação, jamais tristeza. E o Senhor Deus quer justamente isso, que você sinta tristeza por tê-lo ofendido. É sério isso, não é? Está dando para entender, né?
É sério, Ele quer que você tenha este é o verdadeiro culto racional ao Criador. É quando nós percebemos a nossa miséria, é aí que mora a essência do Evangelho. É quando eu penso comigo, eu tenho que dar um jeito de mudar de vida, eu preciso melhorar nisso e naquilo. Irmão, a gente conta mentira para nós mesmos, cambada de mentirosos. Eu falo por mim, irmãos. Você tem vários alunos, algum deles já fez uma promessa de que vai pegar firme, e daí uns dias, alguns, né? A maioria, fala não, irmãos. Fala que a maioria não. Hã? Na dieta, irmãos. Na dieta. Não, eu não vou comer açúcar mais. Que açúcar embota a mente, e eu ouvi uma mensagem, e essa mensagem tocou no meu coração, em nome de Jesus. Irmão, ainda fala assim, em nome de Jesus. Sabe? Aí, passa mais uns 3 ou 4 dias, ele está no aniversário da fulana de tal lá, e o bolo passa e é irresistível. Mas bolo é bolo, né? Não é açúcar, né? Falou que não ia comer açúcar, né? Entendeu, irmãos? Aí nós fracassamos. A gente fracassa assim, sabe? Sem se dar conta de que nós estamos desonrando o Criador, irmãos. Tem um verso que eu quero ler para vocês, eu acho que é Hebreus 6, vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 6. Irmãos, eu acho que o Senhor Deus tem uma paciência comigo, extraordinário, mais do que com todos, sabe? Mais do que com o povo de Israel lá, sabe? Paciência comigo, irmãos. Sabe o que é sentir o carinho de ouvir a palavra do Senhor Deus e sentir aquela dor, aquela, oh Senhor, eu quero fazer a tua vontade, sabe, aquilo que nós precisamos de sentir. Isso é um carinho de Deus, irmãos. Ele está falando com carinho, igual uma criança quando faz um negócio que não devia e tal, e você, ao invés de bater, você trata com o maior carinho, porque não dá para espancar uma criancinha, não dá. Não, filho, aí você vai com aquele carinho, aquela coisa. O Senhor Deus faz isso comigo e com você. Seres racionais, cabelos brancos, cheios de experiência, né, Maria? E Ele trata com esse carinho. Eu venho na igreja, ouço uma mensagem, eu saio dali, aquele negócio está pegando fogo no meu coração. É um carinho. Mas diz que se for preciso, irmãos, Ele dá umas chicotadas também. Se for preciso, Ele deixa, igual aconteceu comigo, fazer vários exames para saber se tem câncer. Não, isso pode ser câncer. Vamos fazer o exame tal, e isso demora 15 dias. 15 dias, irmãos. Eu passei por isso. Aí eu acho que é uma chicotada mais forte. Mas Ele não quer fazer isso com ninguém. Já viu um ditado, fala assim, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Deus quer que venha por onde, irmão? Qual caminho? Pelo amor, irmãos. É por isso que Ele convida com amor, né? Vinde a mim. Você está cansado, cheio de problemas? Venha. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para as vossas. Venham. Ele está fazendo esse convite, irmãos. Aí diz que tem que ser pela dor. Irmãos, quando vier pela dor, é um perigo não permanecer na presença do Senhor, porque não teve amor. Muitas pessoas foram a Jesus por causa do pão que Ele estava distribuindo, né? Foram lá para comer, por causa do pão. E o povo de hoje é a mesma coisa, irmãos. Eu me lembro ainda de uma história, quando o nosso saudoso irmão Israel estava vivo, a gente fazia um sopão ali no Novo Horizonte. A igrejinha era de lona, de barraca, no lote, não tinha parede, não tinha nada. Mas para a honra e glória do nosso Deus,
Teve um dia que eu estava pregando lá, tinha 239 pessoas, amém? Está vendo, irmãos? Um homem cheio de vontade de fazer a vontade de Deus. Ele contagiava os seus funcionários, a igreja, e cheio de inimigos, querendo que não acontecesse isso. Tinha demais. Tinha ou não tinha, Maria? Você sabe, a Maria conhece essas histórias aí. Tinha 239 pessoas. Para honra e glória de Deus, quem estava pregando nesse dia? E eu estava dando um estudozinho, que era um estudozinho para a turma lá, né? E quando eu comecei, a energia acabou lá. Ficou escuro. Mas essas 239 pessoas ficaram quietinhas. Eu continuei falando no escuro, irmãos. E eu não tinha nada de experiência de pregação, nem nada, e os meus papelzinhos, era aquela confusão e tal. Mas eu estava tão preocupado com a situação, e tão dedicado junto com Israel e tal, que eu fiz a mensagem toda de cor lá. Eu lembrei de tudo, porque eu tinha estudado muito em casa. Eu fui falando tudo e tal. A hora que terminou, na hora do amém, a luz voltou, irmãos. Amém, né? É bonita a história, né? Eu lembrei disso agora. Então o Senhor Deus estava comigo, sim ou não? Estava com aquele povo, não estava? E Ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe com quem que Ele está? Com você, com o Romíris, com a Maria, comigo, com o nosso irmão, com todos nós. Ele está conosco, irmãos. Do mesmo jeito que Ele está aqui agora, que você está ouvindo, dando atenção, lá na sua casa, lavando a roupa lá, Ele está lá, juntinho de você lá, né? Às vezes a gente conversa. Diz que tinha uma mulher que ela ouviu a mensagem do Senhor e sabia que tinha que limpar o seu coração, e ela era muito atarefada, e ela estava lavando as suas roupas, e durante o tempo que ela estava lavando as roupas, ela falava com Jesus, Senhor, do mesmo jeito que eu quero ver essa camisa branquinha, eu estou limpando ela o melhor que eu posso, limpa o meu coração, Senhor. Olha só, batendo papo. Uma mulher dessa tinha tempo para estar pecando, trabalhando, conversando com Jesus, falando com Jesus o que Ele queria que fizesse com ela. Está vendo? São experiências maravilhosas, que eu e você precisa viver elas, todos os dias, e ter a certeza que o Senhor está conosco. Meus queridos, eu quero contar uma história para vocês. Não é história com H mesmo, né? Em julho de passado agora, 1º de julho, não sei se foi 1º ou 2 de julho, a minha esposa tem uns animaizinhos, um bocadinho de cachorro lá, né? E ela faz umas compras de ração numa loja tal aí. E deu o dia, primeiro, essa data assim, ela tinha que ir lá para pagar. Ela não podia, porque ela tinha uns compromissos lá e mandou eu ir lá e acertar, passar o cartãozinho lá e tal, pagar o negócio. E que era para mim ir cedinho, porque ela prometeu que ia passar lá cedo, mas ela não teve tempo. Então, vai lá cedo, mas não está fazendo nada aí mesmo, vai lá e acerta para mim. E eu fui. Irmãos, eu desci da minha casa, fui lá na loja, paguei o negócio direitinho, e saí da loja como quem vai montar na moto e voltar para minha casa, eu não tinha outra coisa para fazer. E o meu caminho, para quem conhece o bairro Maringá, Santa Cruz, ali, a saída que vai para Belo Horizonte, só estou falando assim para, né, para frisar bem, sabe que eu tenho que subir pela chapada fora ali, né? Tá, a rua é aquela para ir para minha casa. Só que quando eu fui montar na moto, irmãos, eu peguei o capacete assim. Irmãos, eu não estava pensando na minha mãe. Mas me deu uma saudade assim, alguma coisa tocou em mim com tanta saudade da minha mãe, que eu quis ir lá no túmulo dela. E lá, de saudade, irmão, de dor que deu no coração, eu não estava pensando nela na hora.
E eu não pensei duas vezes, falei, pois eu vou lá, eu não tenho nada para fazer agora mesmo, durante o dia eu vou subir lá. Peguei minha moto e fui para o Engenho de Serras, rumo à Cidade Nova. É outro caminho totalmente diferente, não é? E de lá talvez eu até podia ir lá e depois contornar pela rodovia e ir lá para minha casa. Podia ser caminho também, mas um caminho muito diferente. Jamais eu passaria por lá para ir para minha casa, simplesmente. Jamais, ninguém faz isso. E fui, irmãos. E entrei pelo Engenho de Serra, ali tem a ponte, a gente passa, caminha um pouco, tem Casa Reis, negócio de construção ali, vocês conhecem, né? E eu fui seguindo. De longe eu vi uma cena que eu fiquei preocupado. Uma mulher lutava com um garoto de 5 anos. E pertinho dela estava uma caçamba, dessas caçambas que carrega areia, lixo, entulho. Todo mundo sabe o que é uma caçamba daquela, né, de caminhão, que fica encostado, o pessoal joga o material lá dentro, depois o caminhão vem, leva aquilo embora. Todo mundo aqui conhece isso. A mulher estava perto de uma caçamba daquela, e lutando com um garoto, que ela pegava ele no colo assim, mas ela não conseguia segurar ele, e ele caía no chão, uma luta. E sabe o que me veio na mente? Aquela mulher quer jogar aquele garoto na caçamba do lixo. Irmão, não tinha outro pensamento. O que é essa mulher que está doida? Fazendo aquilo com o garoto, eu via o garoto cair no chão, irmão, um garoto de uns 5 anos, e o garoto caía de qualquer jeito e tal. E eu fui me aproximando, aquilo me chamou a atenção, falei, eu vou parar lá perto, e se essa mulher jogar esse menino dentro dessa caçamba, ela não sai daqui não, porque eu chamo a polícia, eu faço um escarcéu, ela não sai daqui, vai prender essa mulher. Eu pensava essas coisas. Tem condição de acontecer isso ou não tem, irmãos? O jornal está cheio desse tipo de notícia, irmãos. Então eu pensei que eu estava presenciando uma cena dessa. Eu fui, parei a minha moto, a cena está do lado de lá da rua, eu parei do meu lado de cá, que eu estava subindo, então eu parei na minha mão, encostei a minha moto, tirei o capacete, pus só no guidão ali, no espelho, né, retrovisor ali, deixei a chave na moto e tudo, para mim se aproximar. Antes que eu chegasse na mulher, veio um homem forte, um fortão, tipo uma pessoa que trabalha assim com sacaria, de chapa, esses caras fortes mesmo, tal. E o cara caminhou para o lado dela, e eu pensei, vai ajudar ela, né? Porque depois eu já percebi que ela não queria jogar lá, ela estava em apuro com aquele menino. E o cara chegou lá e pegou esse menino, meu, e segurou no colo assim, e começou a caminhar, e esse menino esperneou tanto, e deu arranco nele, caiu igual que você deixar cair uma caixa no chão, caiu de qualquer jeito, irmão. O menino bateu lá no chão, eu falei, não é possível isso que eu estou vendo, sabe? E eu não sabia o que eu fazia, irmãos. E aí, aquele homem ficou num desespero, que ele largou o menino e saiu de fininho, parece que ele ficou envergonhado da situação, e saiu. Sobrou eu, a mulher e o menino. A mulher correu no menino de novo e agarrou esse menininho e tal e coisa. Aí eu cheguei e falei, moça, o que foi? O que está acontecendo? Não, ele tem autismo e ele deu uma crise, estava na escola. E a professora me ligou para mim ir lá, eu fui lá buscar ele, isso era mais ou menos 9h30, 10 horas. Para mim ir lá buscar ele. O que eu tinha que ser eu que estava lá, irmãos? Irmãos, depois que eu fiquei doente, eu não tenho uma resistência. Eu estou aqui, estou bem, louvo ao Senhor Deus, mas eu não tenho resistência, eu não dou conta de correr. Tenho um monte de limitação comigo. E louvado seja Deus que até aqui me ajudou o Senhor. Eu venho dirigindo, eu ando de moto e tudo bem, mas eu não tenho resistência. Tá bom. E aí, sobrou o garoto, que um homem forte não deu conta, e ele fazendo o que queria com a mãe dele, né? E estava esperneando. Quando ela me falou que ele era autista, eu não parava. Pensa num homem orando, irmãos, no íntimo. Aquela situação terrível, Senhor, me ajuda, tem que dar um jeito, Senhor, por favor, Senhor Jesus, ajuda. Mas lá no meu íntimo, tá? Irmãos, e eu cheguei, eu falei, como é que ele chama? É Rafael, ele tem autismo. Ela falou assim, quase chorando e tal. E eu falei, Rafael, vem cá comigo. Com o maior medo do menino, eu estava com medo, mas fui. Irmãos, aquele menininho estendeu os braços e veio. E me abraçou.
E eu peguei ele e levantei, e ele pôs uma perninha para cá, outra para cá, encostou o rosto no meu rosto e me abraçou, irmão, ficou quietinho. Pensa na cena, irmãos. E eu levantei, e eu pensei assim, a casa da mulher, onde você mora, né? Pensei, vamos acabar de chegar em casa, é pertinho aqui, né? Irmãos, ela morava uns 4 quarteirão para cima. Irmãos, e o medo, falei, agora se esse menino der um negócio daquele, ele cai comigo e tudo para o chão, eu não vou dar conta. Aí, irmãos, era eu e o Senhor Jesus, só, Senhor, me ajuda, Senhor, acalma ele, por favor, Senhor, me ajuda eu a ajudar essa mulher, desse jeito, Senhor, me ajuda, já que eu que estava lá, né, tinha que ser eu comecei a caminhar, irmãos, mas jamais eu aguentaria de carregar aquele menino de novo, a distância que eu fui. Eu fui cerca de 3 quarteirões. No meio dos quarteirões, eu parava umas 3 vezes cada quarteirão, porque acabava tudo, o fôlego e tudo, e eu ficava quase caindo. Eu sentia que eu ia desmaiar, que eu não ia dar conta, e eu pensava assim, Senhor, eu não posso cair com esse menino, de jeito nenhum, machuca o menino, não dava para pensar num negócio daquele. Irmãos, e foi chegando, e eu parou num lugar, atravessou a rua com muito cuidado, irmãos, e o medo daquele menino dar aquela crise de novo. Aí quando estava no meio, já tinha andado uns 2 quarteirões e meio, ainda faltava um pedaço bom ainda, metade de um quarteirão, acabou toda a minha energia, acabou tudo, irmão, chegou a ponto de fazer assim, ó, e tal, e o menino aqui, o menino agarradinho comigo, eu estou, Senhor, me ajuda. E a mãe do lado, acompanhando assim, dando uns passinhos, devagarinho comigo, porque eu não tinha resistência, irmão. E aí eu pensava assim, Senhor, agora não dá mais. E eu pensava assim, eu vou desmaiar, eu não estou aguentando, a fadiga. Sabe o que é uma fadiga? Quem mexe com exercício, você acha que sabe direitinho o que eu estou falando. Uma fadiga, uma falta de ar, e uma fraqueza, tudo, e eu suando assim, ó, nas beiradas do cabelo, e o menininho grudadinho comigo, e até aí tudo bem, ele, né, e tal, irmãos, aí chegou num ponto que eu não aguentei mais, eu falei, Senhor, segura ele para mim, Senhor, eu não dou conta de pôr no chão, eu pensava que eu ia pôr no chão e cair com ele e tudo, irmãos, eu não consigo descrever a minha situação que eu estava lá, aí de repente, irmãos, eu falei, Senhor, segura o Rafael para mim, eu não aguento mais, Senhor. Sabe o que a mulher falou do lado, irmãos? Na hora que eu pensei, deixa, Senhor, segura ele para mim, eu não aguento mais, eu pensava assim, eu vou cair desmaiado, né? Sabe o que a mulher falou? Ah lá, tia Lúcia. Amém, irmãos? Ah lá, tia Lúcia, gente, aquilo suou como que maravilha, o Senhor me ouviu naquele momento, a tia Lúcia chegou lá, um anjo do Senhor que chegou ali, não pode, só que a tia Lúcia veio, né, e eu não consegui dar nem um passo mais, ela veio lá de cima e veio devagarinho, e eu segurando ele, e eu estou, anda tia Lúcia, anda, que só vai ficar aí todo mundo, aí a tia Lúcia chegou, estendeu os braços para ele deixou do meu rosto e levou os bracinhos para o lado dela, e a hora que ela tirou dos meus braços, irmãos, eu quase que eu caio, que eu não aguentava mais, eu estava assim, ó, sabe, eu não tinha mais energia em mim, a hora que tirou dos meus braços, parece que no tirar aquele peso, aí que parecia que eu ia cair mesmo, sabe, e eu fiz assim para agradecer a Deus, Senhor, nem que eu caísse, mas aí o menino já não estava comigo, né, parecia que, quando eu fiz assim, irmãos, eu fiz dessa maneira, ó, falei assim, Deus está com vocês, e Ele está comigo também e com o Rafael, e é por isso que eu estou aqui, Ele me mandou vir aqui, não é? Ele não me deu uma saudade que eu não precisava ter sentido aquilo, Ele me mandou vir aqui, e eu preciso agradecer, e fiz oração com ela, porque só quem as pessoas passando lá, e eu lá, as 2 mulheres, o menino garrado na mulher, e orando, sabe, agradeci ao Criador, porque Ele estava comigo, a promessa dele foi fiel,
eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, aquilo encaixou, sim. Gente, eu acabei de prosseguir, eu voltei lá na minha moto, mas eu custei voltar, descendo, de volta eu ia devagarinho com medo de cair, mas cheguei na minha moto, estava lá a moto, o capacete, a chave no contato, 3 quarteirão longe de mim, quer dizer, não estava nem pensando em moto, mas se alguém quisesse te pegar, tinha tudo lá, né? Só passava lá, pegava documento comigo, o resto ia embora, né? Então, irmãos, eu fui lá, visitei o túmulo da minha mãezinha, ela está dormindo, não pude contar a história para ela, mas o Senhor Deus vai contar, amém? Amém. O anjo dela vai contar essa história para ela futuramente, né? Por quê? Porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém, irmãos? Então, irmãos, isso é porque o Flauzino é bom? Não. É porque ele pode fazer com qualquer pessoa. É com qualquer um. Mas nós temos que ter esse momento assim de reflexão, de limpar o coração. Senhor, eu preciso estar na tua presença. Senhor, né? Outro dia eu estava lendo ali que nós temos que, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o quê, irmãos? As potestades do mal, né? Então, se eu não dou conta de vencer um apetite por açúcar, por exemplo, eu vou vencer uma potestade? Faz a gente pensar. Se eu não dou conta de conter os meus desejos, seja lá ele qual for, como é que eu vou lutar contra as potestades do mal? É só o Senhor Jesus. É só Ele. Mas Ele disse assim, olha, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês também, né? Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês também permanecerem em mim. O problema do Adão lá foi que ele não permaneceu na presença do Senhor. Aí ele teve medo, né? Ele estava derrotado, ele teve angústia, ele teve assim, vontade de abrir o buraco na terra e sumir. Teve ou não teve, irmãos? Da presença do Senhor. Agora Isaías 59, verso 2, confirma o que nós estamos falando aqui a respeito de permanecer na presença do Senhor. Isaías 59, verso 1 e 2, vamos ler lá. Verso 1 e 2. Aí diz assim, ó, aqui na minha Bíblia, está relatado da seguinte maneira, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Está vendo? A mão do Senhor não está encolhida, Ele não está a fim de não te ajudar, pelo contrário, olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. E o que é o pecado? É apenas tomar o nome de Deus em vão. Você diz que ama a Deus, e aquelas coisinhas que nós fazemos, faz com que nós crucifiquemos o Senhor novamente. Outra hora eu estava lendo aqui eu queria ler Hebreus capítulo 6, né? Vou ler aqui para vocês, fala assim, ó. É o último versinho que a gente vai estar lendo, para a nossa reflexão dessa noite. Hebreus capítulo 6, os irmãos quiserem acompanhar comigo, nós vamos ver o quanto que isso é sério. Olha, falando sobre os perigos espirituais, fala assim, ó, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, aquele que aprendeu, aquele que ouviu a verdade, aquele que entendeu, tal como a Eva entendeu a missão dela,
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sem. É impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Pensa, irmãos, aquele pecadinho que nós acariciamos é uma maneira de nós estarmos pregando Cristo na cruz de novo, estarmos gritando: crucifica-o. É isso que eu entendi aqui. Então eu acho isso muito sério, muito forte, e gostaria que os irmãos continuassem meditando nisso, e que o Espírito Santo do Senhor faça essa mensagem crescer um pouco mais no seu coração. É o meu desejo e a minha oração desta noite. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar, depois nós vamos ter um louvor especial, já que eu convidei para a oração, né? Altíssimo Deus, por favor, Pai, nem a mim e nem os meus irmãos, deixa que nós crucifiquemos o Senhor Jesus novamente. Por favor, Pai, ajuda nós a entender que o Senhor deu o seu Filho amado, e que se nós cremos nele, nós vamos fazer toda a nossa parte, tudo que o Espírito Santo nos fizer lembrar, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Ajuda meus queridos irmãos a vencerem todo e qualquer vício, toda e qualquer tendência para desviar do caminho do Senhor. Por favor, Pai, abençoe e nos guarde, e seja louvado o teu santo e bom Espírito, e que este louvor que será cantado agora, seja para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém, Pai. Amém. Então nós vamos ter mais um louvor com a nossa querida